família de João Sisulo na pandemia. Tinha internet e estudou, tinha álcool em gel e usou, bem diferente do filho de Maria. Enquanto um brincou, o outro foi pra força bruta. Não era pra ser assim, nem pra você e nem pra mim. Os dois deveriam ser prioridade absoluta. A nossa luta não acaba. Olá! Pois a gente não decide. Olá, pessoal da Ana Cristina, nossos queridos alunos, família e todos aqueles que estão nos assistindo agora. Estamos dando início à nossa live de comemoração dos 30 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, enquanto escola, não poderíamos deixar de marcar esse acontecimento, essa lei. A escola é lugar de mobilização, é lugar de prevenção e é lugar onde esses atores, as crianças e adolescentes, se encontram em grande parte do tempo, até porque a nossa escola é uma escola integral. Então a gente mobilizou toda a escola, mobilizamos as famílias, mobilizamos também os alunos para fazer essa homenagem ao ECA, onde a gente vai falar sobre o Estatuto para crianças e pelas crianças. Então, a primeira convidada da noite é a nossa diretora Cláudia, como a gente costuma chamar, o nome dela é Claudeilza. Hoje ela é diretora administrativa da Escola Ana Cristina e vou chamar ela agora, para ela falar um pouquinho sobre esse momento. Olá, dos 30 anos. Equipe Ana Cristina, estamos aqui como gestora administrativa da escola. Meu nome é Claudeilza. Estamos aqui para comemorar junto com vocês os 30 anos de elaboração do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, quando esse estatuto foi criado, eu tinha já 19 anos, É isso que hoje eu estou com 49 anos, então eu não tive o privilégio e a oportunidade de ter, durante a minha infância, um documento, um regimento que me garantisse os direitos enquanto criança e adolescente. Então, essa equipe de hoje, essas crianças e adolescentes de hoje são privilegiadas por ter esse documento que norteia toda a sua vida enquanto criança, enquanto adolescente, em caráter protetivo. E hoje, enquanto educadora, Gláucia, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pulação, bombom, nos tanque de traz, areia. no artigo 53, a seguinte orientação. Segundo o ECA, artigo 53, a criança e o adolescente têm direito, sim, à educação, visando seu pleno desenvolvimento de sua pessoa e preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Nesse sentido, a lei assegura o direito da organização e participação em entidades escolares. Tá vendo, gente, quanto é importante esse documento que vocês têm acesso hoje, que todas as famílias, todas as entidades, conselhos tutelares, governos municipais, estaduais, que é um documento que protege, que norteia toda uma vida de uma criança e de um adolescente. E aí a gente comemora porque é uma conquista que deve sim ser comemorada por mim e por você, por nós enquanto entidade escolar e por vocês enquanto alunos, enquanto pais, enquanto família, enquanto sociedade. Um beijo e os nossos parabéns
ao ECA, 30 anos de valorização das nossas crianças e dos nossos adolescentes, sempre buscando o interesse deles, a proteção e os direitos, garantindo também que eles entendam os seus deveres. Muito bem. Então é isso mesmo, Cláudia. Obrigado por marcar, né, esse momento, pela participação, né, inclusive trazendo essa referência aí da proteção, né, do direito a estudar. Então tá, agora nós vamos chamar o nosso assistente social, Marcos Costa, que também quer falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje com vocês. Obrigado, Gláucia, valeu aí. Oi, Marcos. Pois é, já são 30 anos de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos sim muito o que comemorar, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa história, que ela não começou em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas começou muito antes. Olha só, para vocês terem uma ideia, até 1927 não existia uma lei específica para proteger crianças e adolescentes, certo? O que existiam eram previsões dentro do Código Penal que os adolescentes a partir dos 14 anos respondiam como adultos e as crianças respondiam de acordo com a avaliação, o julgamento do juiz. Olha só, né? Até 1979, essa lei de 27, que era conhecida como a Lei Melo Matos, que era o Código de Menores, ele tratava as crianças como pessoas em situação irregular. Na realidade, nem eram pessoas. Talvez os bichos valessem mais do que elas. Mas mesmo assim, para a época, foi representado um avanço nas leis de proteção da infância, apesar de que o foco era proteger a sociedade, né? Em 1979, essa lei foi ajustada ou foi levemente modificada, mas a realidade não mudou tanto assim. O que melhorou um pouco foi o sistema de defesa dessas crianças e adolescentes, vamos dizer assim, né? Criou um processo legal para que elas pudessem se defender, certo? Mas essa lei foi tão fraquinha nas suas modificações que em 1988, depois da abertura política, depois que o Congresso Nacional fez a sua Constituinte, na Constituição de 1988, nos artigos 227 e 228, foi que veio uma revolução. Derrubaram a doutrina da situação irregular e veio, então, a doutrina da proteção integral. Pois é, crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos, certo? Eles passaram a ser pessoas, né? Pessoas em desenvolvimento. E o artigo 227, ele diz assim, ó: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha só que coisa, né? Isso aí não existia até então. Foi na Constituição de 1988 que as crianças conquistaram todos esses direitos junto com os adolescentes e a juventude. No artigo 228 veio a inovação mais revolucionária, porque eles consideraram agora que crianças e adolescentes até 18 anos não poderiam mais responder como adultos. Olha só que coisa, né? Então diz assim, ó: são penalmente inimputáveis, quer dizer que não podem responder como adultos, os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Quem é a legislação especial? Primeiro o ECA. Então o ECA é que vai agora responder pela proteção da criança e do adolescente. Isso é uma revolução, isso é fantástico, né? E aí, em 1990, baseado nesses dois artigos, vem o ECA,
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para revolucionar o direito da criança e do adolescente. Ainda hoje, ele é revolucionário. Tivemos avanços, sim, temos muitos desafios, mas a criança e o adolescente passaram a realmente viver o direito pleno da proteção da sociedade, da família, de todos nós, certo? E do Estado. Então, parabéns a vocês, parabéns ao Estatuto da Criança e do Adolescente, parabéns a todos aqueles que lutaram para que ele se tornasse a realidade, e eu convido vocês a participarem disso, a não deixarem que essas decisões fiquem somente na mão de outras pessoas. Participem, opinem, porque isso é muito importante para todos nós. Um forte abraço. Ok, Marcos. Obrigada pelos esclarecimentos, né? Marcos colocou aí questões históricas importantes, né, para a construção do ECA, né, para que ele surgisse, fosse o que é hoje, né, que é um estatuto muito completo, né, com muitas leis, com tudo muito detalhado. Quem já teve a oportunidade de ler, né, vê que é muito detalhado, e quem ainda não teve, né, tenta encontrar, dar uma lida. É importante, não só para a criança e para o adolescente, não só para aqueles que estão fazendo um atendimento, né, delas, não só para quem está na escola, não só para quem trabalha diretamente com elas, mas é importante a família também, né, conhecer como é que essa lei foi pensada, né, para proteger a criança ou adolescente de forma integral. A Marcos está chamando aqui novamente. Só um instantinho. Olha, Glaucia, tem uma coisa aí que a gente precisa dizer para a criançada, para os adolescentes, para saber, afinal de contas, quem são as crianças e quem são os adolescentes que o Estatuto da Criança e do Adolescente defende. Então, isso está lá no seu artigo 2º do ECA, que diz assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Em alguns casos, a idade do adolescente pode chegar até 21 anos, a depender de outras leis, mas na base a gente trata criança, aquelas pessoas até 12 anos de idade, e adolescente, aqueles que estão entre 12 e 18 anos de idade. Essa é a regra, a exceção é até os 20 anos. Um abraço e até logo. Pronto, então Marcos retornou para falar com a gente, explicar, né, essa divisão que temos de idade entre criança e adolescente. É muito importante, né, lembrar sempre. Então agora nós vamos chamar aqui, né, para esse momento, para essa live, o nosso diretor pedagógico, Eric Douglas, falar um pouquinho sobre um dos direitos que está intimamente ligado à educação. Parabéns para você nessa data querida, aniversariante, merece esse aplauso, Ele essa comemoração, estava só se e o presente preparando. também. Olha aqui, isso aqui o presente eu não vou revelar, tá certo? O presente vem, a revelação vem no final, que é uma proposta que vai sair daqui. Me chamo Eric Douglas, gestor pedagógico, atualmente da Escola Ana Cristina, né? Biólogo, professor polivalente e especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Bem, há 30 anos atrás, pessoas se reuniram, né? Alguém leu as realidades, alguém teve a sensibilidade de observar as crianças, o universo infantil. E esse alguém se uniu a outro, e essas pessoas, elas começaram a construir um discurso. Hoje eu vou ser o porta-voz. Mais uma vez, a história se repete com uma mudança de cenários, com uma mudança de personagens. Então eu vou ser o porta-voz das crianças e adolescentes, para trazer para vocês
uma realidade. Sabe aquela criança que se esforça para compreender a leitura e ela tem dificuldade porque se perde na leitura? É aquela criança que o pai, a mãe, já falaram com a professora, já botaram o menino ou a menina no reforço, e a criança, ao ler, se perde na leitura. Ela tem uma dificuldade de associar, fazer uma associação entre o som e a letra, que existe, né? Essa relação. Sabe aquela criança que tem dificuldade de se concentrar, o foco, né? No estudo, que não para quieta? Ou então aquela criança que tem até dificuldade de compreender o lado direito e o lado esquerdo. Isso que eu estou falando tem uma relação muito íntima com o processo de aquisição da leitura e da escrita. E aí? E ainda tem aquela criança que não tem essas características, mas tem um baixo desempenho escolar. Bom, tem nomes específicos, particularidades. Eu não vou entrar nisso, senão não dá tempo. Vou usar então, dois nomes assim, bem abrangentes. Problemas de aprendizagem. O nosso diretor pedagógico para falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse ponto, eu vou falar algumas palavras muito importantes. Quais são? Inclusão, desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, direitos, garantias, escola para todos, acesso e permanência na escola. Essas palavras que eu acabei de falar, elas vão me ajudar agora a presentear o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu tiro daqui uma proposta. Que tal ampliarmos o debate, a discussão sobre os problemas de aprendizagem? Que tal nós lançarmos a ideia do primeiro fórum de políticas públicas de assistência psicopedagógica às crianças e adolescentes? Já avançamos muito, de fato. Eis aqui uma grande conquista social. Mas pensarmos no avanço é muito interessante do ponto de vista do enriquecimento de um instrumento social. Que tal, né? A Prefeitura Municipal de João Pessoa, de uma forma brilhante, sensível, já iniciou. Vamos retomar essa discussão, né? Chamar pessoas, famílias que têm essas crianças, outros setores da sociedade para debater, para dialogar. É tão bom dialogar. Vamos dialogar sobre esse assunto. Então fica aí o meu presente para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tinha que ser hoje. Eu refleti e vi que esse momento é excelente para presentear o Estatuto da Criança e a sociedade como um todo com essa proposta. Vamos conversar sobre os problemas de aprendizagem num fórum que debata, né, as políticas públicas de assistência psicopedagógica. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação realmente estar com vocês. Um fraternal abraço. E agora eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as conquistas que o ECA trouxe. O ECA, ele trouxe muitos avanços, né, para as crianças e adolescentes. A gente tem verba federal, inclusive, separada somente para políticas para criança e adolescente. Se eu não me engano, 25%, né, de todo o orçamento é para a gente colocar, né, em programas, em políticas que atendam as crianças e adolescentes. A gente teve uma diminuição consideravelmente do trabalho infantil, né, diminuição de crianças e adolescentes, né, em condição de rua, né, meninos e meninas de rua, diminuição da pobreza, diminuição da violência, né, com relação a essas crianças e adolescentes, até porque hoje a gente tem leis, né,
cada vez mais severas, né? O Estatuto já coloca, né, algumas formas de punição mais severas e outras leis que vieram a partir do Estatuto, né, elas aprofundaram isso, elas tornaram isso bem mais rigoroso. E então esses são alguns avanços, né, que a gente tem de 1990 para cá. Então também com essa quantidade maior, né, de verba para investir, se abriram muito mais escolas, né, se investiram muito mais nas crianças de 0 a 6 anos, com políticas, com creches. Outra coisa que a gente pode considerar também um avanço, né, e aí eu coloco agora a questão da saúde. A gente tem hoje um calendário de vacinação, né, muito melhor do que o que a gente tinha antes, né? Então esse cuidado com a saúde da criança e do adolescente, a gente tem muito mais investimentos nessa área, né, da saúde, seja em hospital, seja nos CRAs. Então esses são avanços importantes. Então um dos desafios para que o Estatuto ele consiga ser feito da forma como está lá, né, ele consiga se efetivar, realmente fazer com que aquilo que está escrito, aquele programa funcione da forma como é para funcionar, o hospital funcione da forma como é para funcionar, os CRAs funcionem da forma como é para funcionar. Então, a gente sabe que hoje as crianças e adolescentes, né, e suas famílias têm muitas dificuldades, né, ainda encontram muitas dificuldades em ter isso assim, de uma forma rápida, né, que é a forma como naquele momento elas estão precisando, né, e que elas não podem esperar. A criança e adolescente, eles têm prioridade, né, mas as políticas ainda não conseguem chegar a esses lugares, né, eu também coloco a escola, elas ainda não conseguem chegar a esses lugares de acordo com a demanda, né, então há uma demanda ainda muito maior do que a capacidade de atendimento da nossa rede, né? A capacidade de atendimento das nossas políticas. Então, a política existe, né? Existe uma verba, mas a forma como ela é conduzida, né? A forma como ela é aplicada, planejada, né? Ou não tão bem planejada, faz com que a demanda seja bem maior do que realmente o que aquele espaço, o que aquela instituição, né, consegue atender. E aí é por isso que muitas crianças e adolescentes ainda não conseguem, né, ter todos esses direitos atendidos, por não ter profissionais suficientes ou instituições suficientes. Então, esse é um grande desafio. Então, a gente tem aqui em João Pessoa, né, nessa rede, várias instituições, né, algumas ligadas a mobilização, como é o caso do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E aí ele tem representação de várias entidades, inclusive da sociedade também, tá? Então, se você se interessa, né, procure saber como é quem é que está representando, né, a sociedade, a população lá no Conselho. Nós temos o Fórum da Criança e do Adolescente, nós temos as secretarias de educação, né, todas para tentar proteger as crianças, né, e assegurar o direito delas a tudo que está lá no Estatuto. No que diz respeito às instituições de defesa dos direitos, a gente tem hoje os conselhos tutelares, né, que são bem próximos da população, né, tem um em cada 2, 3 bairros, né, para tentar dar suporte e proteger os direitos da criança. Então foi criado os conselhos tutelares, as varas da infância e da juventude, o Ministério Público, né, onde você também pode ir lá, se tiver algum direito violado, já tiver tentado, você pode ir lá solicitar uma ajuda também. E temos várias instituições também de atendimento da criança e do adolescente e também de prevenção a qualquer tipo de violação de direitos, né, ou de violência também. A gente tem as secretarias municipais de saúde, né, tentando assegurar aí a saúde delas, a vida. Nós temos a assistência social, muito importante. Nós temos
a Secretaria de Educação também, né? E aí, principalmente as escolas e creches. Nós temos na área da saúde também os PSFs, nós temos o CREAS, nós temos hospitais. Para atender também a gente tem instituições de acolhimento, né, como os abrigos. Temos até uma instituição de acolhimento aí bem perto da nossa escola, que são as aldeias infantis SOS, né? Então eles, além do acolhimento, eles desenvolvem algumas políticas, né, com as crianças e adolescentes, inclusive para que elas sejam protagonistas, né, para que elas busquem esses direitos. Nós temos também algumas redes já formadas, né, com representantes de vários órgãos que eu já coloquei, de outros mais, como a Rede Margarida, pró crianças e adolescentes, onde acontece muita coisa legal, que a gente chama de REMAR, ela é da Paraíba. Nós temos também a Rede Colmeia, que é uma rede aí de Mangabeira, Rede Crescer, que é uma rede do Cristo Rangel, enfim. A gente tem aí várias redes ligadas ao abuso, então a gente tem várias redes aí funcionando para tentar minimizar, né, prevenir as situações de violação de direitos de crianças e adolescentes e também para atender e enfrentar, né, quando a situação já aconteceu. Pronto, então depois de falar um pouquinho sobre a rede, né, e a importância das redes, né? É importante que tudo funcione interligado, né? Que nada fique isolado, né? Que todos saibam o que está acontecendo. E agora eu vou chamar a outra psicóloga escolar, né? Que atua na Ana Cristina, além de mim, né? Que sou Glaucia Paixão. Vou chamar a Magdeline para conversar aqui um pouquinho com a gente também sobre direito da criança e do adolescente. Comemorar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente é motivo de muita alegria. É motivo de comemorar, de festejar cada avanço, cada conquista que essa lei trouxe para as nossas crianças e nossos adolescentes. Eu vou falar para vocês sobre um direito muito importante, o direito de brincar. Isso mesmo, é através das brincadeiras que nossas crianças expressam suas emoções, sua criatividade. É através do brincar que elas se desenvolvem emocionalmente, cognitivamente, socialmente, de forma integral. O brincar é muito importante. É um espaço muito valioso para que as crianças cresçam de forma saudável. O brincar ajuda na aprendizagem, facilita na memorização, enfim. Brincar é uma grande alegria e é um direito que todas as crianças e todos os adolescentes têm. Lá no ECA, estabelecido em lei, mas infelizmente nem todas as crianças e adolescentes têm esse direito verdadeiramente efetivado. É isso mesmo, é verdade, é muito triste. Muitas de nossas crianças com um risco de vulnerabilidade social perdem, veem negado o direito ao brincar, o direito ao descanso, o direito ao lazer, o direito, inclusive, de estar com outras crianças. Mas cabe a mim, a você, família, ao poder público, continuar lutando, insistindo, criando estratégias políticas que efetivem, garantam de forma concreta o direito a todas as crianças e adolescentes, inclusive o lindo, o fantástico direito de brincar.
O ECA, nesses 30 anos, teve muitos avanços. E sim, precisamos comemorar. Parabéns ao ECA. Viva! Eita, que bom o direito de brincar. Gente, durante todo esse mês, os professores lá da escola trabalharam o Estatuto da Criança e do Adolescente com várias atividades, utilizando vários métodos diferentes, contação de história, gibi, utilizaram textos, música, vários tipos de produções textuais, de vários gêneros, poemas, né, também, esse gênero. Enfim, utilizaram várias estratégias, né, de forma online para discutir esse assunto tão importante com as nossas crianças e adolescentes. E o que a gente vai ver agora são algumas produções, né, de nossos alunos. E aí com isso eu me despeço aqui da live. Vamos ter aí ainda um segundo bloco, onde Marcos vai estar aqui como mediador. E foi um prazer, né, estar falando de estatuto com vocês hoje, né, estar na casa de vocês, estar falando sobre um tema tão importante que eu amo, que é trabalhar com crianças e adolescentes. Um beijo, famílias! Tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, Lúcia, merenda, craião. Banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Vou falar sobre o direito da criança. Ela tem direito de ser livre, brincar, estudar, respeitar os mais velhos, o pai, a mãe, o irmão mais velho. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança tem direito de nascer, direito de ter saúde, direito de estudar, alimentação, agora, direito do lazer. Agora eu vou para o deveres. Deveres. A criança tem deveres de cuidar do seu material escolar, ajudar a mamãe e o papai com as tarefas de casa, respeitar os mais velhos. Esse foi o Estatuto da Criança. Todas as crianças têm direito a brincar, a estudar, a esporte, a lazer e educação, e saúde e muito mais. Toda criança precisa de um lar. Hoje eu vou falar do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós crianças temos o direito à vida, à alimentação, à educação, à saúde, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, ao lazer, ao esportes, a cantar e à cultura. O que eu entendi, o ECA, é que nós crianças e adolescentes devemos ter direitos e deveres. Deveres de estudar para construir um mundo melhor e fazer com que nossos direitos sejam atendidos e compreendidos pela sociedade e pelo governo. Os nossos deveres também é respeitar nossos pais e nossos professores. Oi, gente! Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra o rigor do tempo, contra o rigor da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Então é isso, pessoal. Toda criança tem direito a ser feliz. Giz, chocolate, bandeja, sabão, tênis, casaco, almofada, colchão.
Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medo, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis para colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir história do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartão. O canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Lamber o fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos bonecos, montar um jogo de armar, amarelinha, peteca e uma corda de pular. 1, 2, 3, 4, 5. Respeite os direitos das crianças E dos adolescentes. O direito das crianças de Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medo, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis para colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir história do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartão. O canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Lamber o fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos bonecos, montar um jogo de armar, amarelinha, peteca e uma corda de pular.
1, 2, 3, 4, 5. Respeite os direitos das crianças e dos adolescentes. Quebra a cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papel. Estatuto da Criança e Adolescente. Eu gostaria de viver um mundo que não tivesse preconceito, violência e racismo, e que nós, crianças e adolescentes, devemos lutar pelos nossos direitos e deveres. Tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela, eu sou aluna do 4º ano A. Hoje eu vou falar um pouquinho o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na minha opinião, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é onde eles defendem qual é o que eles têm direito, as crianças e adolescentes. O que as crianças e os adolescentes têm direito? Tem direito a uma boa alimentação, a bons estudos, e principalmente a ser feliz também e a ser respeitado. Hoje em dia, poucas pessoas são respeitadas. Uns sofrem bullying, outro por causa que é negra, outro porque é branco, muitas coisas, gente. E outros têm preconceito, né, gente? Então, eles têm, além de eles terem direito disso, têm o direito de ter um carinho. E o mais importante, de ser feliz, que todo mundo tem direito, né, gente? Tem também, vocês veem hoje em dia aí, muitas crianças e adolescentes sofrendo de abusos. Pra mim isso não deveria existir, gente. Mas infelizmente existe. Eu não sou paraibana, eu sou pernambucana. E lá onde eu vim, lá na minha escola, era tipo Faça Bonito. Onde tinha redações, várias coisas, só pra gente defender. Então, tchau, gente. Tem direito a não ser explorado no trabalho. Portanto, nós devemos ficar atentos a essa exploração e temos que denunciar as autoridades competentes. Então é isso, galera. Então é isso, pessoal. Isso que significa o ECA e tchau. Fala pessoal, me chamo Jair Soares. Oi gente, sou Valdirene Cruz. Olá, sou Débora Simone. Olá, tudo bem? Vinícius Araújo. Oi gente, Wellington Cardoso. Juntos somos conselheiros tutelares de João Pessoa, região Mangabeira. Que alegria nossa estarmos aqui hoje para falar dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É verdade, Vinícius. Inclusive, as pessoas que estão nos acompanhando, os estudantes, os pais, os professores, têm que entender a importância desse instrumento aqui, que é através desse instrumento que tem 30 anos, que criança e adolescente passaram a ser sujeitos de direitos esses garantidos pelo Estatuto, mas efetivado acima de tudo pelo Conselho Tutelar. Justamente, e essa lei, ela nasceu justamente da Constituição Federal, no seu artigo 227, onde o órgão, o Conselho Tutelar, passou a ser permanente, autônomo, não jurisdicional,
zelando pelos direitos de criança e adolescente. Inclusive, será punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão à violação desses direitos, né? Nenhuma criança pode sofrer negligência, discriminação, violência, entre outros fatores que vão definir a sua imagem. E o artigo 4º do Estatuto é bem claro que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público zelar pelo direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à liberdade e à convivência familiar. Então, é um dever de todos. Todos são responsáveis para que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos garantidos. E se porventura, Val, esses direitos de crianças e adolescentes foram ameaçados ou violados, procure os conselhos tutelares. Ou então denuncie para o Disque 100, 123, 156, para que nós possamos zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Olha aí, agora eu queria passar a palavra, queria dar que uma pessoa muito especial desse o seu recado. É a Eutália. Eutália é uma protagonista que tem história. Essa história começou ainda, ela é pequenininha, ainda criança. Ela faz parte da Rede Crescer, faz parte da Rede Remar, é uma protagonista aí, uma jovem que vem dando show e que faz parte dessa história na luta e na defesa das crianças e adolescentes. Agora é com Eutália. Oi gente, eu me chamo Eutália, tenho 18 anos, participo da Rede Crescer, Remar, Conselho Consultivo de Crianças e Adolescentes. Estou como mediadora de conflito pela OAB e estou afiliada à UJS, União da Juventude Socialista. Então, obrigada à Escola Ana Cristina por estar abrindo as portas para conhecer um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que apesar, esse ano está fazendo 30 anos de lutas de resistência. Estou muito feliz por ter participado dessa caminhada e por estar participando dessa caminhada, né, de grande luta e de resistência. Então eu convido você também a participar dessa resistência, conhecer mais um pouquinho sobre o Estatuto, tá bom, gente? E desde já, gratidão. Segunda-feira, né, dia 13, estará tendo o aniversário do ECA e o lançamento da nossa campanha de mais um ano. Então, um beijo a todos e qualquer dúvida é só chegar no meu privado que eu vou estar aberta para falar sobre a garantia do direito da criança e do adolescente, que é para todos, né? Porque a lei está aí para ser cumprida para todos. Então, vamos mostrar a todos que somos cidadãos de direitos e que é dever da sociedade, do governo, do Estado, da família garantir, né, esses direitos. Beijão a todos e até a próxima. Pois é, gente, essa conversa tá boa demais. E agora vamos convidar Telmery Alves, uma das fundadoras da Rede Remar, hoje uma participante da Rede Crescer, uma referência na proteção, na luta pelo direito da criança e do adolescente em João Pessoa, em toda a Paraíba. Com a palavra, Telmery. Olá, eu sou Telmery Alves, sou pedagoga. Participei, ao final dos anos 90, de todo o trabalho de articulação com o pessoal do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, de João Pessoa. A partir dessa articulação, fizemos um trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua da cidade de João Pessoa. E, nos anos 2000, ajudamos a fundar a Rede Remar, Margaridas Pro Crianças e Adolescentes de João Pessoa. E em meados de 2005, fundamos também a Rede Crescer de Proteção Integral às crianças e adolescentes dos bairros do Cristo e Rangel. Esta rede é uma iniciativa da comunidade, da sociedade civil organizada, daqui desses dois bairros, onde estamos diariamente em contato com todo o colegiado do Conselho Tutelar Cristo, do CRAS, do Cristo, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Também, junto conosco, participa o CREAS, que é o Centro Especializado de Referência da Assistência Social,
que trabalha com todos os tipos de violações de direitos e as violências que acontecem com as crianças e adolescentes. Então, nesses 30 anos do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, do nosso instrumento de trabalho, venho aqui lembrar do artigo 86 do ECA, que diz assim: a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse artigo 86 nos mostra que aqui na Rede Crescer estamos juntos e articulados com todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, trabalhando juntos para garantir todos os direitos básicos das nossas crianças daqui do Cristo e do Rangel. Faço parte do projeto Vivência de Círculos de Construção de Paz, com o apoio do Fundo da Criança de João Pessoa, para que, através desse apoio, nós possamos atender tantas famílias, tantas crianças e adolescentes na nossa sede aqui no Cristo. Então, nesses 30 anos, queremos lembrar que se alguém souber de alguma violência contra qualquer criança ou adolescente, Disque 100, Disque 123, use os canais Disque 156. Por quê? Porque a nossa luta não acaba. Para proteger, defender qualquer criança e adolescente, nós estamos juntos. Por quê? A nossa luta não acaba, pois a gente não desiste. Criança e adolescente, quem protege, resiste. Pois é, gente, estamos chegando ao fim desse momento, né, de celebração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas essa história não para por aqui, ela não acabou, hein? Então nós somos responsáveis por continuar a contar e a mudar essa história. Então vamos lá, vamos permanecer firmes, crianças, adolescentes, participem, questionem, não deixem que toda informação chegue na cabecinha de vocês sem o questionamento. Para todo ponto existem dois necessários para o debate. Então façam isso, participem. E, enfim, eu gostaria de agradecer, em nome da Escola Ana Cristina e todos os seus profissionais, ao Conselho Tutelar, região de Mangabeira, a todos os seus membros, ao pessoal, os nossos amigos da Rede Crescer, da Rede Remar, certo? Que são realmente pessoas que vêm lutando, que têm feito história em todo o estado da Paraíba em defesa das crianças e dos adolescentes. Um grande abraço, nos vemos em breve.